Então, gente, vamos lá para qualquer empreendedor, qualquer empreendedora que queira ser bem-sucedido em comunicação. Aquilo que a gente não pode deixar passar de maneira nenhuma é a gente fazer o famoso boca a boca, é a gente fazer um a um acontecer. E a gente vai conseguir dividir essa história de com quem a gente vai falar em dois grandes públicos. Um é muito óbvio, pessoas novas que você quer abordar. Você tem que vencer aquele medinho de, cara, vou ser inconveniente, vai ser chato fazer isso, mas já te trago mais maneiras de fazer isso de maneira eficiente e de como romper essa barreira. E tem um outro público que é não óbvio, mas que a gente precisa, assim, de muita, muita, muita atenção. Eu acho que pode ser a maior fonte de receita para muitas empresas e normalmente é negligenciado. Mas antes de eu entrar nesse assunto específico, queria muito pedir seu like e a sua inscrição. Isso é muito, muito importante para o canal. A gente ainda não monetiza, então essa é a maneira assim, mais simples, mais fácil de você do outro lado apoiar a gente. De fato, faz uma diferença enorme. A gente sente o nosso trabalho reconhecido, dá energia para a gente continuar fazendo os conteúdos para você. Os seus clientes, as pessoas que já estão com você. Tem uma coisa no meu dia que eu não deixo passar, que precisa acontecer, é cuidar dos meus. São pessoas que estão se abrindo para mim num nível, né, de intimidade muito, muito grande. Os planos que essas pessoas me procuram para a gente construir viram meus planos ao longo do caminho. É uma pessoa que quer trocar de carro, cara, eu tô na intenção de trocar de carro com ela, mas muito mesmo, assim, eu vou vibrar junto quando acontecer. Quando a gente consegue inverter o ciclo de, nossa, cartão de crédito tá muito alto, não consigo guardar dinheiro para, nossa, meu cartão tá dentro do esperado, consegui fazer o primeiro aporte, cara, eu fico arrepiado, assim, é bizarro. Então, estar em contato com essas pessoas no dia a dia, estar cuidando delas, zelando por elas, é o nosso maior ativo, é o investimento do ativo mais importante que a gente tem para o longo prazo. Porque essas pessoas, além de serem muito queridas e de serem as pessoas que eu fico energizado em manter contato ao longo do dia, são também as pessoas que no futuro vão alcançar coisas maiores e que vão contar com a gente para estar junto na hora de fazer esses novos movimentos. Então, é parte do trabalho e é uma parte que muita gente deixa passar. Parece que depois que você faz a venda, tô nem aí, né? Já vendi, para que eu vou manter contato com essa pessoa? Pra gente é exatamente o contrário. É ali que a relação começa, é onde a gente quer investir mais tempo e fazer uma manutenção correta dessas pessoas, de como elas estão se sentindo, de entender que momento de vida elas estão. Inclusive, nesse mês aconteceu duas coisas muito divertidas. Primeira pessoa que a gente atendeu como pro bono, né? Então foi atendimento gratuito lá em 2023, voltou e fechou um pacote com a gente. A pessoa tinha feito um plano de aposentadoria que muita gente pensa que é o fim, né? É a última coisa que se resolve no planejamento financeiro. Estava voltando por uma demanda da vida profissional dele. E, ao mesmo tempo, hoje de manhã, né, na verdade ontem à noite, hoje de manhã a gente acabou de consolidar isso, um dos nossos clientes queridíssimos que está com a gente desde 2024 também está retornando para mais uma sessão com a gente. Então, todas essas pessoas que já passaram são as pessoas mais importantes da gente estar em contato. Eu tenho o prazer enorme de fazer isso de qualquer lugar, é só pegar o celular, deitar no sofá, deitar na rede e conversar, dar uma atenção genuína, se preocupar de maneira integral com o que está acontecendo na vida dessas pessoas. Eu vou fazer mais um corte nesse vídeo para contar um pouco mais sobre como abordar pessoas no 1 a 1, sobre como a gente buscar apoiadores, sobre como a gente buscar clientes e como que essa comunicação tem algumas coisas pontuais que são importantes da gente mencionar ainda. Quando a gente precisa entrar em contato no 1 a 1 para prospectar novos clientes, para a gente informar as pessoas do que a gente faz e entender se a gente pode ser útil para elas, tem um limiar muito tênue entre ser um verdadeiro chato de galocha que tá mandando mensagem do nada e para alguém que tá fazendo um convite bastante pertinente. Vou tentar virar sua chavinha para como fazer isso da maneira correta. Primeira coisa é entender qual que é o motivo que você está entrando em contato com essa pessoa. Se ela é um potencial parceiro, se ela é um potencial cliente,
Se ela não é nenhum desses e você só está entrando em contato porque gostaria que ela soubesse o que você faz e naturalmente pudesse te recomendar para outras pessoas, porque isso vai nortear os próximos passos da comunicação que você vai ter com ela. Vamos falar especificamente de quando a gente está buscando um cliente. É totalmente diferente você mandar uma mensagem para uma pessoa que não está nem lembrando que você existe, falando assim: "Ó, vamos fazer uma reunião para eu te falar mais do meu trabalho e ver se você gosta disso aqui". Isso é um verdadeiro pé no saco, ninguém gosta de ser abordado dessa maneira. Então, quando a gente vai fazer esse convite, é super importante a gente ressaltar coisas que são verdadeiras neste momento de conexão. O que é muito verdadeiro quando eu vou abordar alguém? Peguei o celular da Mi para ilustrar. Vamos supor que eu tô aqui mandando um áudio para uma pessoa e eu vou falar o seguinte: "E aí, pessoa, como é que você tá? Tudo bem? Olha, tem muito tempo que a gente não fala. Eu não sei se você viu em alguma das redes sociais, mas eu tô atuando como planejador financeiro. Você já ouviu falar sobre isso? Tudo bem eu te contar um pouquinho mais sobre o trabalho?" Essa é uma maneira legal de abordar, mas a chance da gente receber um não é muito alta. Por quê? Porque você não tá falando com aquela pessoa, a pessoa não tem uma proximidade com você. Fazer isso é muito quadrado. Então, antes de tudo isso, a abordagem, primeiro, nunca em áudio, sempre em texto, explicando: "Olha, quanto tempo que a gente não se fala, não sei se você viu nas redes, mas eu tô atuando como planejador financeiro. Se você nunca ouviu falar sobre planejamento financeiro, basicamente a gente oferece um espaço gostoso para pensar dinheiro, para pensar a vida, de uma maneira totalmente isenta de conflito de interesses e não é só direcionado a investimentos, é direcionado a praticamente todas as esferas da nossa vida que tenham relação com o dinheiro. Você toparia, como está sua agenda? Isso é um tema que hoje faz sentido para você? O convite aqui é para a gente tomar um café online, um café presencial, para entender um pouco mais de como está a sua vida, também te contar um pouquinho mais do que eu venho fazendo na empresa. Mas olha, fica tranquilo, se for um convite que está chegando no momento errado, a agenda está muito apertada, ou você simplesmente não tem interesse, fica à vontade para recusar, isso não vai interferir em nada na relação que a gente tem. Isso por texto ou isso por áudio é muito mais interessante do que um convite seco de vamos conversar, vamos ter uma reunião comercial. E é autoexplicativo, mas eu acho importante dizer, as pessoas, quando você não está se colocando no centro da coisa, tendem a ser muito mais abertas para aquilo que você está conversando com elas. Então nota que nesse segundo exemplo que eu dei, a comunicação está muito mais para: "Olha aqui, eu tenho algo que pode ser benéfico para você, é um convite, então tá tudo bem se você recusar, eu sei que certos momentos da vida não faz sentido". É muito interessante, eu recebi um feedback muito, muito forte sobre como essa comunicação foi adequada por uma pessoa super querida que tende a ser nosso cliente no próximo mês, tá no momento em que não vai começar agora, mas disse que tem interesse. E outros 2 casos recentes em que eu fiz essa comunicação, uma pessoa me respondeu super positiva: "Olha, pra mim não faz sentido, mas cara, eu quero muito recomendar vocês, se eu souber de alguém, pode ter certeza que eu vou enviar pra vocês". E um outro caso em que a pessoa disse: "Olha, eu tô muito contente, eu vi alguns vídeos seus já, mas cara, eu tô grávida, eu vou, né, ter meu filho, minha filha daqui a um mês. Então assim, tá num momento meio atribulado, mas depois acho que vai super fazer sentido". Percebe que essa comunicação, ela não fechou as portas. Ela não tá colocando dinheiro no meu bolso na semana que vem, mas ela tá construindo uma ponte para um dia essa pessoa se aproximar de uma maneira muito leve. E é isso que eu busco fazer em todas as comunicações, e tudo o que você viu aqui é só um pedacinho do todo de como a gente pensa comunicação para D&G, e eu espero que tenha agregado para você entender um pouquinho desses bastidores, porque se você tem um negócio, talvez você queira aplicar um pouquinho dessas técnicas e de como eu pensei para fazer cada uma delas. Comenta aqui comigo, não deixa de falar, me fala se esse vídeo foi útil, se não foi, se você tem um negócio, ou se mesmo se você não tem um negócio, se esse assunto ajudou você aí no seu trabalho, na sua rotina. Eu acho que quando a gente precisa, tinha muito isso na Unilever, né? Pô, eu era coordenador, precisava falar com o diretor de outra área que eu não tinha interface, ou queria, né, buscar um novo mentor para minha carreira.
essa abordagem, a maneira como você leva essa comunicação de uma maneira agradável, talvez ela não abra uma porta imediata, mas o que a gente não quer em momento nenhum com a nossa comunicação é fechar portas. Então eu espero que no vídeo de hoje você tenha aprendido um pouquinho sobre como deixar essas portas abertas e também quero seu pitaco, né? Valida ou invalida o que a gente está fazendo por aqui, que sempre ajuda, esse feedback sempre vai ser visto com muito carinho. Um beijo, nos vemos no domingo que vem, às 3 da tarde.